Boa noite, galera. Aqui é Ney Mendel do canal NM Futebol e a gente tem várias novidades para contar para vocês dos 4 clubes do Rio de Janeiro e também falando sobre o mercado da bola e Copa do Mundo, tá? Vamos começar falando do Botafogo, gente. Canu, zagueiro do Botafogo, segue nessa segunda para o Bahia. O jogador vai por empréstimo de 1 ano com opção de compra por 2,2 milhões de dólares, cerca de 11,7 milhões de reais. O jogador tem vínculo com o Botafogo até 2025. O jogador estava amargando a reserva, não tinha chance no time profissional e pediu para ser emprestado para o Bahia e o Botafogo fez a sua vontade. O jogador vai para o Bahia com opção de compra do time baiano. André Mazuco, diretor executivo do Fogão, negou o boato de que Di Maria, craque argentino de 34 anos, atualmente no Juventus da Itália, vestiria a camisa do Botafogo na próxima temporada. Palavras do diretor executivo. Gente, esquece isso, isso não existe. Foi o que falou o diretor numa entrevista a um jornalista. Tá? Botafogo termina a Copa Xerém Sub-20 na lanterna. Ele perdeu 3 jogos, das 3 partidas que ele realizou, ele perdeu as 3 partidas que disputou para Fluminense, Vasco e O'Higgins do Chile. Esse torneio é um torneio preparatório para a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Botafogo não foi bem, perdeu as 3 partidas que disputou. Gente, o Carioca de 2023 começará no dia 12 de janeiro. A estreia do Botafogo é contra o Audax no dia 15 de janeiro. O jogo vai ser no estádio Newton Santos. Tiquinho Soares, centroavante do Botafogo, que teve êxito aí nesse Brasileirão, foi muito bem no Brasileirão pelo Botafogo. Ele projetou um grande ano no Botafogo e sonha com a seleção brasileira. Tá? Júnior Santos, ponta direita do Botafogo, jogador de ataque, mantém desejo de continuar no Botafogo. Com isso, o clube de General Severiano não desistiu da contratação do jogador e vai buscar um acordo com o Sanfrecce Hiroshima do Japão. O time japonês só quer a venda do jogador e o Botafogo tenta prorrogação do empréstimo. Vamos falar do Vasco da Gama, gente? Vasco, por enquanto, só tem um goleiro para a temporada de 2023, apenas Alexander. Está confirmado, uma vez que Thiago Rodrigues e Fintelman não terão seus contratos renovados. Então o Vasco está com um goleiro só. Tem o Raus também, que está de férias e o seu contrato termina dia 30 de dezembro e o goleiro ainda não foi procurado. Então o Botafogo precisa ir no mercado com urgência para trazer pelo menos 2 goleiros para a temporada 2023. Kehler, goleiro do Internacional, era o preferido do Vasco da Gama. O clube ofereceu 3 milhões de euros, cerca de 16,9 milhões de reais, mas o Inter quer mantê-lo para 2023 e afastou qualquer possibilidade de negociar o jogador. Elton Leite, do Benfica, e Léo Jardim, do Lille, da França, também são sondados para defender o gol do Vasco para 2023. Tá? São 2 jogadores da Europa e o Vasco está tentando trazer goleiros para poder definir o seu plantel, né, gente? Palácios, meia do Vasco, se reapresentou totalmente fora de forma. Torcida revoltada nas redes sociais, com várias mensagens contra o jogador. É um jogador que não se firmou no ano de 2022, não foi bem no Vasco, e veio do Inter, de Porto Alegre, e agora se envolveu lá no Paraguai com um problema lá, até policial, com a sua esposa, né? Onde ele pegou uma arma, foi preso e agora voltou para o Vasco, gordo, fora de forma, e a torcida está com toda a razão de ficar revoltada com o jogador. Diego Valois, do Talleres da Argentina, atacante colombiano, o Vasco ofereceu 2 milhões de dólares, cerca de 10,4 milhões pelo jogador. Só que o Talleres quer 12 milhões, cerca de 63 milhões de reais. Agora o Talleres diminuiu um pouco a pedida
e fez uma contraproposta para o Vasco de 7,6 milhões de dólares, cerca de 40 milhões de reais, por 60% dos direitos do jogador. Tá? Então o Vasco está analisando, o Vasco teve uma oferta muito baixa, 2 milhões, para quem pedia 12, então está muito longe aí de acordo o que o Vasco ofereceu e o que o Talleres da Argentina quer. Conselheiros do Vasco na bronca com a SAF. Muitas promessas e nada até agora, disse Eduardo Cassiano, um dos conselheiros da SAF. Os conselheiros estão revoltados porque o Vasco se transformou em SAF e a 777, que é a empresa que tomou a posse do Vasco, né, que comprou as maiores ações do Vasco, prometeu mundos e fundos, joga vários nomes aí de contratação e até agora só trouxe o Pedro Raul. Então, os conselheiros estão na bronca e vamos ver o que bicho vai dar aí daqui para frente. Vamos falar do Flamengo, galera. Diego Ribas fará parte da delegação do Flamengo que vai para o Mundial de Clubes. O atleta, que já se aposentou, pediu ao presidente Landim e foi atendido. Ele vai para o Mundial, mas não como atleta, ele não vai para jogar. Ele vai para incentivar os atletas no vestiário e fazer um trabalho de incentivar. Ele vai incentivar os atletas no vestiário. Os garotos da base do Flamengo terão grandes chances com Vitor Pereira. O treinador é conhecido como um treinador que gosta de subir com os garotos da base. Foi assim no Corinthians, ele subiu com diversos jogadores que se destacaram no time profissional do Corinthians. Então, a expectativa é grande que ele faça com que os garotos da base tenham chance no time profissional. O meia Kever, contratado junto ao Cuiabá, teve uma lesão constatada e não participará da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A joia da base do Flamengo vai desfalcar a equipe. Ele é um dos principais atletas do time do Flamengo. Thiago Neves, ex-jogador de Flamengo e Fluminense, entra na justiça contra o Flamengo e pede uma indenização milionária de 3 milhões. Esse dinheiro que ele está pedindo é da época em que ele atuou pelo Flamengo. Ele está pedindo no processo trabalhista direitos de arena e direitos de imagem, que o clube ficou devendo a ele. Diego Rossi, do Fenerbahçe, meia, foi aprovado por Vitor Pereira. O treinador quer o jogador e, sabendo do interesse rubro-negro, o Fenerbahçe da Turquia subiu sua proposta para 15 milhões de euros, cerca de 84 milhões de reais. Antes, o clube turco pedia 12 milhões de euros. Na época que contratou o jogador, o clube turco pagou 5,5 milhões de euros. Então ele está pedindo quase 3 vezes mais do que vale o jogador, né? Vamos falar do Fluminense, galera. Grupo City, Bahia e Fluminense têm uma parceria combinada, né, para a ida de jovens promessas do Xerém para servir de vitrine no Bahia. No momento, o Bahia já tem 4 jogadores do Fluminense. Kaique, que foi vendido ao Grupo City, o Grupo City emprestou para o Bahia. Marcos Felipe, goleiro. David Duarte, zagueiro. E Gabriel Teixeira, atacante. E no futuro, podem vir mais jogadores, pois os clubes e o Grupo City têm um excelente relacionamento. Aí eu pergunto, para quem interessa esse tipo de parceria? Porque para o Fluminense não é, né? Porque se interessasse ao Fluminense, haveria algum jogador lá do Grupo City, lá da Inglaterra, vindo para o Fluminense para reforçar o Fluminense. E não é isso que acontece. O Fluminense que está reforçando o Bahia, que é do Grupo City, e os times que pertencem a esse grupo. Eu não estou vendo um grande negócio para o Fluminense. Pelo contrário, o Fluminense está se desfazendo das joias da base, jogadores que têm um futuro promissor. O Fluminense está vendendo a preço de banana para o Grupo City, né? Então eu estou achando que isso aí é uma via de mão única, tá? Só tem interesse para eles, não para o Fluminense. Então eu não vejo isso como uma boa para o Fluminense, não, tá? E se o Mário Bittencourt futuramente ficar desvalorizando as joias de Xerém para vender a preço de banana para o Grupo City, eu vou ser um dos que vão vir aqui no canal e vão esculachar com esse tipo de atitude, tá? Porque o ano já virou, ele está na segunda gestão e os erros estão continuando, tá?
Os erros estão continuando. Não adianta classificar o time em terceiro lugar no Brasileiro para participar da Libertadores, e a gente, quando vai participar da Libertadores, a gente está desfalcado, capenga, faltando um jogador na lateral esquerda, que ele prometeu que ia contratar, e ele, em vez de contratar jogador para a lateral esquerda, ele foi no Chile buscar o Gabriel Suazo, e falaram que o Suazo estava pedindo um salário muito grande, muito alto, e por isso não contrataram. Só que a gente precisa de um lateral esquerdo. A gente está jogando com um garoto de 19 anos que não é lateral, é meio campo, e foi deslocado para a lateral esquerda porque a gente não tinha um jogador para a posição. E a promessa desse ano era trazer um lateral esquerdo. O que ele fez? Trouxe outro lateral direito, que a gente não precisava. Trouxe o Guga, e a gente já tem Samuel Xavier e Calegari para a lateral direita. Então que merda de raciocínio é esse que eu não entendo? Se a gente precisa de um lateral esquerdo, por que pagar 1,5 milhão pelo Guga? Para ficar na reserva do Samuel Xavier. Eu não entendo esse tipo de negócio. Sinceramente, eu não entendo. Ele quer contratar o Guga, parabéns, mas tem que trazer um lateral esquerdo. Não dá para ele desistir da lateral esquerda, como vem dizendo o Diniz e ele por aí. Que se não for um jogador de qualidade, que eles vão desistir. Porra, então eles já iam desistir, porque os jogadores de qualidade, quando eles foram ao mercado, esses jogadores já tinham sido contratados por outras equipes. Então é um absurdo o Fluminense entrar no mercado para contratar um lateral já no final da temporada, onde todo mundo já contratou, onde só sobrou restos para o Fluminense, e os poucos jogadores que ainda têm qualidade, que pedem um pouquinho mais, o Fluminense não tem dinheiro. Mas tem dinheiro para trazer um lateral direito, para ficar com 3 lateral direito. Para que isso? Se a gente não tem um lateral esquerdo. Quer dizer, não dá para entender. Sinceramente, não dá para entender. Marcos Felipe viajou para acertar com o Bahia empréstimo de 1 ano, com opção de compra. Outra coisa errada, mais um erro do Mário Bittencourt e da sua gestão. Vendeu o Marcos Felipe. A gente só tem o Fábio para o gol, que é um goleiro experiente. Se amanhã ou depois o Fábio se machucar ou for expulso, a gente não tem um reserva para o gol do Fluminense. A gente tem um garoto de 22 anos, 23 anos, que é o Pedro Rangel, que não tem experiência nenhuma. Aí a gente pega um garoto e bota ele para jogar Libertadores, que é uma competição importante, com times fortes, com times já acostumados a participar da Libertadores. A gente vai botar um garoto de 23 anos, que ele pegou e vendeu o Marcos Felipe, que era um cara que tinha qualidade. Quer dizer, vai vender um goleiro, aí agora ele vai no mercado para contratar outro goleiro. Olha a ignorância. Se o Marcos Felipe tem contrato até dezembro de 2023, que ele não renovasse, beleza. Deixava o Marcos Felipe até dezembro ali no Fluminense. Não emprestava. Ele não era obrigado a emprestar o Marcos Felipe. O que adiantou? Emprestou o Marcos Felipe, vai ganhar uma merreca pelo empréstimo e vai ficar sem goleiro, vai ter que ir no mercado contratar qualquer porcaria que esteja livre aí no mercado, que não vai ser boa coisa. Porque se está livre no mercado não vai ser boa coisa. Entendeu? Então é por essas e outras que a gente não ganha Libertadores. Por esse tipo de atitudes, a gente não ganha Libertadores. Tá? E a gente participa de campeonatos por participar. Fluminense formaliza proposta para o Ceará pelo jogador Lima, meia. Entre Fluminense e jogador está tudo certo. O jogador já vai desembarcar no Rio semana que vem para fazer exames médicos e assinar contrato. Galera, vamos falar um pouco do mercado da bola agora. O West Ham da Inglaterra anunciou a contratação de Luizão, de 20 anos, do São Paulo. Ele tem contrato com o São Paulo. Ele vai fixar um contrato com o West Ham até 2026. O Atlético de Goiás contratou Felipe Viseu, ex-centroavante do Flamengo, que estava no Xerife da Moldávia. Bahia fechou empréstimo com Marcos Felipe, ex-goleiro do Fluminense. Botafogo sonda Rodrigo Pinho, atacante do Benfica, e tenta empréstimo do jogador. Bahia contratou Marcos Victor, de 20 anos, zagueiro do Ceará. O contrato vai ser até dezembro de 2027. Cruzeiro quer Bruno Valdez, paraguaio, do América do México. Ele é um zagueiro. Inter quer Soares, atacante da seleção uruguaia. Pela Copa do Mundo, galera, hoje a gente teve a final. Argentina 2, França 2. Na prorrogação, a Argentina fez 3-2 e foi a campeã, tricampeã argentina na Copa do Mundo.
Messi foi considerado o melhor jogador da Copa. O Mbappé foi o artilheiro da Copa. Enfim, a Argentina mereceu, saiu na frente, manteve sempre à frente no placar. Depois eles deixaram a França empatar. O jogo foi para a prorrogação e na prorrogação o jogo terminou 2-2 nos pênaltis. Nos pênaltis, a Argentina, eu tinha falado 3-2 a Argentina, peço desculpas. O jogo foi 3-3, na prorrogação foi 1-1 e nos pênaltis a Argentina bateu melhor e foi a campeã. Nas cobranças de pênalti, a Argentina fez 4-1 nos pênaltis. Então, merecidamente, o título para a Argentina. Foi um time que mereceu desde a segunda partida da Copa, que na primeira eles não foram bem, perderam para a Arábia, se recuperaram. Uma grande Copa do Messi, que desequilibrou para a Argentina, e do Mbappé também, que desequilibrou pela França. Foram os dois destaques da Copa. Então, está bem entregue aí a Copa para a Argentina, e vamos ver se o Brasil, na próxima, faz um papel melhor, né, gente? Peço a todos que ainda não são inscritos no canal que se inscrevam, deixem um like. É importante a inscrição de vocês, é importante o like. Não paga nada e vai ajudar bastante o canal, tá bom? Um abraço a todos, uma boa noite, fiquem com Deus.